Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Federação Espírita do Distrito Federal, em parceria com a FEB TV e Comunhão TV, Senol TV e tantas outras repetidoras do sinal. Muito obrigado por nos acolherem em seus lares neste momento. Sejam, assim, muito bem-vindos. Hoje teremos um assunto muito interessante com o doutor Carlos Santiago. O assunto é a força da oração e do silêncio. Para iniciar, então, nos preparando para ouvir, chamo aqui conosco o nosso querido Silvio Sodré, nosso colaborador da arte, que vai nos trazer uma música para nos harmonizar. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Então, conduz a nossa canção, Silvio. Certo. Quando se sentir perdido, andando sem direção, quando nada fizer sentido dentro do seu coração, quando não mais souber o que é certo ou errado, cala a voz e entre em oração. Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência falando ao seu coração. Se as preocupações da vida quiserem o abater, se a ansiedade não deixar dormir, se a incerteza vier o atormentar, você já sabe o que fazer. Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência. Cala a voz do corpo para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente para ouvir a voz da consciência falando ao seu coração. Obrigado, Silvio. Vamos então, aproveitando a sintonia dessa canção, chamar a nossa colaboradora Marcilene, nossa diretora de estudos, para conduzir-nos na prece inicial. Boa noite, Marcilene. Olá, Paulo. Olá, Silvio. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham sempre na live da FEDEF. Vamos para a nossa oração depois dessa canção maravilhosa que o Silvio cantou para nós. Fechemos os olhos e busquemos os planos mais altos, lembrando que Deus, nosso Criador, está sempre conosco. E a nossa oração tem a força de alcançar todos os corações.
todos aqueles que neste instante estão necessitados de um bálsamo para as dores do dia a dia. Então, o Senhor há de curar todas as dores, todas as dores. Nós desejamos a todos os companheiros a paz, o amor e a harmonia. E desejamos ao palestrante desta noite que seja inspirado para que as suas palavras possam ir ao encontro das necessidades de cada um. E que cada um de nós estejamos sensíveis o suficiente para conseguirmos assimilar a mensagem e lembrarmos sempre que a oração tem força, que o silêncio tem força e que nós nunca estamos sozinhos, porque Deus, nosso Pai, sempre nos ampara. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado. Obrigada pela oportunidade da vida e que a paz, o amor e a harmonia possam sempre fazer morada em nosso coração, em nossa mente. Que assim seja. Amém. Bom, e o nosso convidado, Marcilene? Dr. Carlos Alberto Santiago, que está voltando conosco. E nós estamos muito felizes com a presença dele, né, Paulo? Exatamente. Está lá no Nordeste, trabalhando, médico, além de palestrante espírita, ainda é médico. Como é que está o senhor, doutor Carlos? Paulo, estamos bem e com muita alegria estar aqui com vocês. Paulo, um grande abraço. Marcilene, Silvio, que fez com essa performance onde nos toca profundamente, e essa harmonia que nos traz. E queria transmitir o meu abraço a todos que fazem a FEDEF e todos que fazem a FEB. E aqueles que acompanham as transmissões desse encontro que se tem a cada instante, a cada momento, que aproxima os corações e aproxima as almas, na verdade. Então, um grande abraço aos internautas, aos seus familiares, e que nós possamos ter uma noite de reflexão para darmos os nossos próximos passos. Obrigado, doutor Carlos. Nosso querido Silvio vai aproveitar aqui o momento e vai fazer um convite, porque além de arte, ele faz outras coisas também. Silvio, qual é a próxima atividade que nós estamos organizando aí, que está divulgando no canal da FEDEF? Uhum. Em 2017, nós fizemos, os artistas espíritas da DF, né, a DACE, Diretoria de Arte e Cultura da FEDEF, fez o Bem Mais Arte. Teve a primeira edição, em 2017, a segunda, 2018, teve ano passado, 2019, mas esse ano, por motivo da pandemia, do isolamento social, nós faremos uma edição virtual desse evento. É o Bem Mais Arte em Casa. Então, será nos dias 28 e 29 de novembro, né? E a gente está aceitando participação de artistas daqui do DF, né? Inscrições. Quem queira participar, enviar e-mail para bemmaisarte@fedef.org.br bemmaisarte@fedef.org.br. Para assistir, não precisa se inscrever, mas quem quiser participar, muita gente tem essa veia artística e quer, de repente, produzir algum trabalho, entre em contato com a gente nesse e-mail que a gente então vai passar as orientações. Lembrando que o período de inscrição é até o dia 31 de outubro. Então, só temos mais uma semana, mais ou menos, para poder fechar esse prazo de inscrição. E é isso. Tem um trabalho muito grande de bastidores, né, Silvio? Para preparar, organizar, então precisamos antecipadamente as inscrições, né? Isso, exatamente. Beleza. Por isso. Silvio, muitíssimo obrigado. Que vocês possam continuar cantando e encantando aí nessa arte tão bela, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Doutor Carlos, diretamente de Sergipe, queremos ouvir, então, o que o senhor tem a nos dizer da força da oração e do silêncio. É possível fazer oração em silêncio? Como que é isso? É necessário. Não é só possível, é necessário.
Dizem que Deus conversa conosco. Como é que ele conversa conosco? Em silêncio. Como é que ele nos responde? Em silêncio. E nos toca profundamente. A força da prece, a força do silêncio, tem um significado assim todo especial na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas transformações imediatas. E veja, Mateus, ele já trazia uma coisa muito interessante no capítulo 6º, versículo do 5º ao 8º, ele trazia que quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê no secreto te retribuirá na luz plena. Quando orais, não useis de repetições inúteis como gentios. Penso que pelas muitas palavras serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peçais. Então veja que o evangelista já nos traz, nas palavras, por exemplo, nas orientações de Jesus, algo convocando para que nós possamos ter na prece essa busca que é realmente a conexão com Deus. Esse encontro, por exemplo, com a força suprema da vida, e mais ainda, que tem múltiplos interesses. Veja que a oração sempre existiu na vida, ela sempre existiu. De agradecimento por uma colheita, de agradecimento por uma chuva, de agradecimento por um sol, de uma caça bem-sucedida, pelo temor da vida, pelo temor da sua segurança. Então, isso sempre existiu. A oração, o direcionamento, agora, de uma forma que dividia, por exemplo, com vários deuses de repente. Agora, nós podemos observar que cada pessoa hoje, ela reza de determinada forma, que ela tem um objetivo. Alguns pelo peso da melancolia, ou pelo desespero. Outros, por exemplo, quando a vida espiritual está florescendo, ou quando se encontra deprimido. Outros procurando o dom de alguma virtude, pedindo paciência, tolerância, um exercício interior. Esse encontro, na verdade, com a sua própria essência, e quantos oram para se livrar do remorso, da culpa, estão tristes, ou porque estão inflamados pela esperança, ou pela desesperança, pelo desânimo, em muitas ocasiões, porque se encontram em necessidade, ou então se encontram em perigo, para agradecer naqueles momentos de paz, de tranquilidade, e são inundados de luz. E são cobertos, por exemplo, pelos pensamentos divinos, equilibrados. No Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, na questão 659, Kardec questionava os espíritos o quê? Qual o caráter da prece? E eles respondiam que a prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, a prece tem 3 fundamentos: louvar, pedir, agradecer. E às vezes nós nos detemos no petitório, pedindo, 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 pedindo. Esquecemos de louvar, esquecemos em muitas ocasiões de agradecer. E aí, na questão seguinte, na 660, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona: a prece torna melhor o homem? Torna um homem melhor? A prece torna, sim, porque quando ela é feita com fervor, quando ela é feita com confiança, diziam os Espíritos, ela nos torna mais fortes, mais resistentes à tentação do mal. E Deus envia os Espíritos para nos assistir. Olha, essa conexão com Deus e essa proteção e esse amparo, através de uma mudança do campo vibratório,
Nós recebemos os mensageiros de luz, nós recebemos os que são enviados para nos auxiliar. Veja que esse socorro, ele nunca é recusado, de forma nenhuma. Então, quando nós pedimos isso com sinceridade, e a oração sincera, ela sai do nosso coração, ela conecta imediatamente com o quê? Com a espiritualidade maior. Nesse regime de troca fluídica, de variação do campo psíquico, que vai revitalizando, vai nos revitalizando para as nossas lutas, vai ao mesmo tempo nos dando força para vencer a nós mesmos, porque nós temos limitações, temos dificuldades, temos pensamentos equivocados em muitos instantes, temos emoções que nos afligem. Então, a fé sincera, quando ela sai do coração, ela sai para um esforço imprescindível na nossa autossuperação. Porque, conhecendo os nossos limites, evidentemente, nós vamos também nos superar à medida que nós nos esforçamos. Veja que Kardec traz isso claramente através da orientação dos espíritos. Reconhece o verdadeiro espírita, ou então, reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço empreendido em domar as más inclinações. E nesse esforço da autossuperação, vem a renúncia, em muitas ocasiões. Quantas mães, quantos pais, quantos indivíduos têm na sua renúncia uma caminhada, uma oportunidade de uma caminhada mais serena, mais tranquila. Vem, ao mesmo tempo, a oportunidade de que fortaleça para que possa se sacrificar. Então, a mesma coisa nós repetimos. Quantos pais, quantas mães, quantas pessoas, no seu sacrifício, diante daquilo que almeja, então, que encontram uma força. Então, Bezerra de Menezes, que foi presidente da federação, médico dos pobres, um exemplo digno de espírito elevado, ele afirmava de que, através da oração, o homem fala com Deus. O homem externa os seus anseios. O homem externa e mostra as suas aflições. E veja que Jesus já dizia: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, que eu vos aliviarei. Então, Bezerra de Menezes ainda completa que manifesta seus mais íntimos desejos. O que nós desejamos? Que precisamos de força. Que partilha os seus projetos, dizia ele, procurando estabelecer com o Criador um intercâmbio de vibrações. Agora, ele fazia uma ressalva, que na maioria das vezes, essas vibrações ficam circunscritas ao universo pessoal. Só que nós estamos aqui como oportunidade divina, com a sua misericórdia, para nos juntarmos, nos associarmos aos outros. Foi a grande criação de Deus, foi os outros. É através dos outros que eu sei quem eu sou. Eu não saberia quem eu sou se eu não tivesse o outro. Como é que eu saberia se eu sou benevolente, indulgente, bondoso, fraterno, paciente, tolerante? Se eu tenho capacidade de perdoar ou não? O outro é que nos aproxima de Deus. A menor distância entre o homem e Deus é o outro. A maior distância entre o homem e Deus é o outro. Então, depende do que nós fazemos. Então, quando nós exercitamos as nossas virtudes, que juntando todas se transforma num mandamento maior, o amor, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós escolhemos exatamente o caminho que nos afasta das leis divinas, das leis imutáveis, isso nos afasta. Então, muitas vezes, essa oração está circunscrita ao universo pessoal e fica muito preso aos sentidos materiais, desejando, eu quero aquilo, enfim, eu desejo isso, eu desejo aquilo, coisas materiais, pura e exclusivamente. Então, voltado para a necessidade imediata. A maioria dos seres humanos
recorre ao alto, recorre a Deus através da súplica, feita mecanicamente, ou seja, não sai do coração. É como se estivesse rezando, 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 tudo mecânico, não tem nenhum sentimento nisso aqui. E como se Deus estivesse, por exemplo, ou como se os seres, os mensageiros de luz, estivessem prontos para nos servir. Eles estão prontos, mas para se aproximar de acordo com a nossa vibração. Então, esse é um engano. E o Espiritismo, ele mostra que Deus é Pai, não é mordomo. Essa doutrina que consola, que ilumina, que esclarece, mostra que o sentimento egoísta do homem, ansiando pelas aquisições materiais para privilegiá-lo perante o outro e perante a sociedade, faz com que esqueça o crescimento espiritual. Então, ao invés de estabelecer um programa interior que possa proporcionar mudança real nos hábitos infelizes nossos, então se recorre a recursos puramente e a petitório puramente material, que não tem emoção nenhuma, que visa sensibilizar Deus e suas forças poderosas, muitas vezes vem acompanhado de quê? De uma moeda de troca, ou seja, tentando comercializar com Deus as relações pessoais que nós temos, através de promessas. É tão interessante esse aspecto. Aí Jesus nos traz que, quando desejar falar com Deus, devemos entrar no seu aposento e ali estabelecer com ele um diálogo sincero, nas linhas mais profundas do amor, nas linhas mais profundas da verdade, nas linhas mais profundas da fidelidade aos princípios estabelecidos, nas leis divinas. Que ele dizia, Jesus, não vim destruir as leis, e sim fazê-las cumprir. E quando nós nos afastamos das leis naturais, das leis divinas, o que acontece conosco? Nós desequilibramos, nós perdemos a nossa saúde, nós adoecemos. Quando nós conseguimos manter ou retornar a exatamente a trajetória das leis divinas, nós temos saúde. Esse bem-estar físico, psíquico, social, espiritual. Então, a espiritualidade superior, ela sempre está a serviço do amor. E a oração, ela produz os efeitos consideráveis, que ao mesmo tempo, embora aparentemente você, às vezes, não observe esse efeito imediato, mas em tantas ocasiões que nós estamos aflitos e nós observamos esses efeitos imediatos, nos sentimos bem nessa conexão, porque pela justiça divina, que é uma justiça soberana, incorruptível, que não privilegia ninguém, mas recompensa todo aquele que com fé, com esforço, com trabalho. O que é a fé? A fé é a ausência de dúvida. A necessidade do esforço, de melhorarmos a cada dia, mas precisa de perseverança, porque nós não melhoramos de um momento para o outro. É necessário esforço, perseverança, continuidade, e é necessário o trabalho no bem. Então, a justiça divina privilegia e recompensa aqueles que têm fé, que têm esforço, que têm trabalho, e que cumpre as obrigações que são atribuídas ao programa evolutivo nosso. Por quê? Porque para reencarnarmos, nós tivemos um planejamento encarnatório, que foi nos dado a oportunidade e, ao mesmo tempo, nos dado uma missão. E, ao mesmo tempo, de acordo com o nosso grau evolutivo, nós nos encontramos aqui no mundo de prova e expiação, porque nós só temos esse grau evolutivo, mas com compromissos assumidos de alguma forma. Então, diante disso tudo, é necessário que possamos entender que existe, por exemplo, um exército de espíritos voltados para o bem, de trabalhadores que cumprem as ordens de Deus, que atendendo aos que pedem, ajuda de acordo com as necessidades. Pois, do ponto de vista daquele que suplica, nós somos atendidos de todas as formas, mas não, de repente, da forma que nós solicitamos, mas da forma que nós necessitamos.
Porque da forma que nós solicitamos, em alguma ocasião, isso pode representar o quê? Uma derrota, uma queda, um equívoco. Porque atende imediatamente, mas não atende o seu processo evolutivo. Então, o homem deve desenvolver a casa interior, as virtudes essenciais, e nós já nascemos com elas. Veja que a nossa consciência mostra. Onde estão escritas as leis divinas? Questionado aos espíritos, eles respondem na consciência. É o nosso estado consciencial que nos deixa bem ou mal, de alguma forma. Quando cometemos um erro, ninguém precisa apontar. A nossa consciência já mostra isso. Então, nós vamos, por exemplo, sempre externar o quê? As sublimes virtudes da obediência. Que seja feita a vossa vontade, dizia Jesus, e não a nossa. Porque sabeis que o que é melhor para cada um. Ou seja, quando orar para Deus, sabemos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E a solidão é esse momento de recolhimento. É esse momento que consegue se separar exatamente a palma dos grãos de ouro da verdade. Que elas se misturam, mas é preciso separar. O silêncio ensina mais num só dia do que, de repente, as vozes do mundo poderiam ensinar numa existência inteira. Isso é um relato de quem mostra que o recolhimento ele é necessário. Então, é somente no silêncio que que as pessoas vão chegar a perceber o quê? A realidade de Deus, a presença de Deus. É do silêncio que vai restabelecer um relacionamento com Ele. Então, na verdade, o que nós temos de oportuno? Nós temos de oportuno esse encontro. Diante desse caos que nós vivemos no mundo, na agitação. E quando nós entramos nesse processo de agitação, nós criamos cada vez mais ansiedade. E é um mal que atinge a humanidade. Esse caos, onde nós não conseguimos parar, pensarmos, refletirmos, porque orar, nós podemos fazer em qualquer lugar, qualquer instante, sem muito tempo. É preciso pouco tempo. Só necessário que haja sentimento. Então, devemos prestar efetivamente atenção a Deus. Precisamos ouvi-lo no seu silêncio. Não, há muitos anos atrás, Master Eckhart, ele dizia que nada se parece tanto com Deus quanto silêncio. Não há ambiente melhor para encontrá-lo. Não há. Teresa d'Ávila, no século XVII, esse espírito de escola, ela advertia contra o escapismo, porque às vezes mistura-se uma coisa com a outra. Numa época que tanta gente se afastava exatamente das tensões, das perturbações, das obrigações da vida, para fazer recolhimento e viver na oração. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 657, desculpe-me, existe uma pergunta. Os que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, eles estão no caminho certo? Aí os espíritos dizem, sua vida é totalmente pessoal, é inútil para a humanidade, porque nem fazem o bem, nem fazem o mal. Eles estão recolhidos, saindo das tensões da vida, das perturbações, das obrigações da vida. E nós estamos aqui para o quê? Para servirmos à humanidade, para servirmos ao próximo, amai ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos e instruí-vos. É assim. Quando nós olhamos isso, Madre Teresa de Calcutá chamava a atenção desse escapismo que alguns querem, nesse recolhimento para orar, mas sem fazer o bem e o mal. Já está fazendo o mal porque não está fazendo o bem. Está inerte, de alguma forma.
Já Madre Teresa de Calcutá, essa pequenina albanesa, que esteve no convento, que foi designada, colocada em Calcutá, lá na Índia, e ela depois resolve sair do convento para atender aos pobres, aos necessitados, aos desabrigados, aos doentes, que muitas vezes a família abandonava na rua, aos mortos que eram jogados na rua e não tinha nenhum enterro digno. E Madre Teresa de Calcutá, nesse trabalho para os necessitados, para os pobres, ou seja, na visão absolvida dos ensinamentos de Jesus e dos seus exemplos. Aí, uma vez questionada por alguém, Madre Teresa, o que a senhora fala a Deus quando ora? E ela responde, eu? Nada. Eu apenas ouço. Aí, intrigado, o indagador faz a segunda pergunta. Sim, mas o que é que ele lhe responde? O que é que ele lhe diz? Ela faz, ele não me diz nada. Ele apenas me ouve. Ou seja, o silêncio da conexão, o silêncio da aproximação, o silêncio do encontro, o silêncio do reconhecimento da presença de Deus. E ela dizia que o fruto do silêncio é exatamente a prece. O fruto da prece é a fé. Ou seja, a certeza que nós somos amparados. Completava que o fruto da fé é o amor, o mandamento maior, que todos nós recebemos essa oportunidade para aprendermos a amar, para aprendermos a servir e para aprendermos a perdoar. Foi essa a mensagem de Jesus, nos 3 anos de ministério, nesse processo educativo, que nós tentamos resgatar e aprender até hoje, mas nós temos dificuldades pelas nossas limitações evolutivas. E ela complementava que o fruto do amor é o servir. Ou seja, a necessidade de servir ao próximo, ao outro. O fruto do servir é a paz. Essa paz tão necessária. Por quê? Porque todos nós buscamos a felicidade. E conhece alguém que seja feliz que não tenha paz? Então veja que o silêncio é a prece, a fé é o produto e o outro o amor, o servir e a paz. Então, Mateus, revindo aquilo que ele disse lá no seu capítulo 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Ou seja, sem publicidade. Ou seja, olhando no aposento da alma, porque dentro, esse quarto não são 4 paredes, não. É o nosso aposento, o nosso interior. Então, veja que os evangelistas colocavam, retirou-se sozinho ao monte para orar. Quantas vezes Jesus fez isso? Da manjedoura a Emaús, nesse livro que a FEB publicou, traz no primeiro capítulo já, desde cedo, Jesus se recolhendo para fazer silêncio, para se encontrar. Nós sabemos que nos evangelhos, no deserto, na subida do monte, para poder orar. Então, o monte aqui, quando ele diz que retirou-se sozinho ao monte para orar, é no sentido de elevação espiritual. Esse é o sentido do monte. Ele entrava para os aposentos da alma, elevando seus pensamentos e fechando a porta para os ruídos externos, e se conectava com Deus na sua intimidade. No livro Fé, Esperança e Cura, Bernie Siegel, médico oncologista, ele dizia que quando nos curvamos sobre águas calmas, nos aproximamos de nós mesmos e vemos a verdade. Quando nos curvamos sobre águas calmas. Então, é necessário a serenidade, é necessário a vitalidade. Então, quando as nossas almas encontrarem refrigério na margem de águas tranquilas, esse burburinho
ou esse torvelinho na vida material do corpo que se fatiga, mas que o sono não recupera essa fadiga interior. Precisa muito mais. Precisa, de repente, da oração. Precisa da solidão. É na solidão que nasce a serenidade. É na serenidade que nasce a vitalidade, a força, a energia que nós necessitamos. A energia capaz de enfrentarmos as exigências da vida em todas as esferas do nosso cotidiano. Então, a oração dentro da nossa alma, ela está comprometida com lutas na sombra. Ela se assemelha à lâmpada que acende numa casa desarranjada. Quando você acende uma lâmpada numa casa desarrumada, a presença da luz altera a situação do ambiente? Não. Mas mostra que o ambiente está desajustado. Remove, por exemplo, os detritos acumulados nessa casa desarranjada? Não. Mas mostra o serviço que deve ser feito. Então, Deus nunca interfere no nosso livre-arbítrio. Só que nós temos o livre-arbítrio e vai fazer as nossas escolhas, vai definir o nosso destino. Nós somos artistas da nossa obra-prima. Então, questionado, não sabe se a chuva que destrói e chuvas que criam? Sim, tem lágrimas, também são assim. Lágrimas que destroem e lágrimas que criam. Então, o Pai, o Criador, Deus, espera as nossas rogativas para demonstrar o seu amor infinito. Agora, é indispensável que nos coloquemos na condição e na posição receptiva a fim de absorver essa bondade infinita. Um espelho ofuscado não reflete luz. Sabe quem dizia isso? André Luiz, através de Chico Xavier, na primeira obra, O Nosso Lar. Não sabe que há chuvas que destroem, chuvas que criam. Então, veja, a sapiência e o ensino. Então, precisamos entender a força da oração, tão necessária na nossa vida, e a força do silêncio, para nos encontrarmos e nos conectarmos diretamente com Deus. Abrimos para os questionamentos. Marcelene, que bom. Olá! Paulo. Oi, doutor. Muito boa a explanação. A gente fica aqui meditando, nem queria mais falar nada, queria ficar em silêncio. Já está. Já é um caminho, né? Só o fato, por exemplo, de querer ficar em silêncio, já está fazendo o recolhimento. Já está começando a olhar para o aposento da alma. Esse que nos dá a fortaleza. Por falar em silêncio, tem uma pergunta aqui, doutor Carlos, que tem a ver com silêncio. Olha só o que o João Paulo Nunes pergunta, diz assim: doutor, nem sempre estar em um local tranquilo, sem barulhos externos, significa que estamos em silêncio. Percebo muito isso. Não tenho facilidade para silenciar o pensamento. O que fazer? Tem alguma técnica? Olha, Marcelene, e quem foi que fez a pergunta? Desculpe-me. Peraí. João Paulo Nunes. Paulo, veja, muito interessante essa pergunta, João Paulo. Veja, essa pergunta é muito interessante e muito significativa. Nós vivemos numa inquietude muito grande. Nós vivemos numa ansiedade muito grande. Os nossos pensamentos, os orientais até fazem uma comparação. Parece um macaco pulando de galho em galho. E você está certo. Nem sempre, no silêncio, nós estamos harmonizados. Nós não estamos em silêncio conosco. Nem sempre. Nós estamos nessa aflição, nessa angústia. Os nossos pensamentos, eles geram emoções. As nossas emoções geram sentimentos. Os nossos sentimentos geram atitudes. Então, vamos imaginar, se o meu pensamento é ruim, a minha emoção, evidentemente, será ruim.
E veja que diante de um pensamento ruim, o que, que vai acontecer? Eu vou acelerar o meu coração. Veja a mudança bioquímica que se dá imediatamente, só por um pensamento ruim. Eu vou mudar a minha respiração. Eu vou acelerar a minha respiração. Veja que essa transformação bioquímica que se dá no organismo. Então gera uma emoção ruim. A nossa emoção ruim gera um sentimento ruim. Então, o que você me questiona é o que Jesus nos trouxe, a orientação. O que, que eu devo fazer? Vigiai e orai. Vigiai os seus pensamentos. Vigiemos os nossos pensamentos, para que nós possamos educar os nossos sentimentos. E diante disso, em determinados momentos, que mesmo em silêncio, nós nos encontramos desarmonizados, desequilibrados, com os pensamentos nocivos, desviando, como um macaco pulando de galho em galho, nós precisamos pararmos um pouco. E veja que o nosso hábito de meditação, ele é pouco. Nós dedicamos muito pouco tempo à meditação. Uns conseguem fazer isso, mas isso é um exercício de muito tempo. É o esforço empreendido em domar essas más inclinações. E a oração, ela tem uma importância muito grande aqui. Sim, muito Sr. bem. Carlos, tem a Cláudia Carino, está nos ouvindo e fez um comentário pela Comunhão TV. Eu amo rezar, principalmente às 18 horas, horário de Maria Santíssima. Existe alguma força quando a gente combina algum horário melhor do que outro, ou se tem várias pessoas orando no mesmo horário, essa oração tem uma força maior? Qual é a opinião que os espíritos nos Cláudia, orientam? veja, o horário das 18 horas já é um horário consagrado, universal. É um horário de vibração. Maria, a mãe de Jesus, é a protetora dos que sofrem, trabalhando com as suas legiões. Então, veja quantos devotos tem de Maria, ou seja, no nosso entendimento, o espírito elevado, nesse momento, o campo vibracional ele é favorável. É como se você tivesse, por exemplo, fazendo uma reflexão em prol da humanidade coletiva, de alguma forma, porque as nossas mentes estão interligadas. Com o alto, ela atinge. Então, tem sim fundamento, tem. É um momento solene, é um momento sublime, é um momento que toca. Agora, se existe momento adequado, claro que nós criamos aquilo que é mais adequado para todos nós. Veja que muitos preferem fazer oração quando vai se recolher, vai dormir. Mas às vezes faz uma oração, ou como você disse mesmo, uma reza. Então, Pai nosso que estás no céu, veja, é numa rapidez tão grande que antes de chegar no amém já dormiu. Porque não tem sentimento. Então, que isso possa ser feito a qualquer momento, a qualquer instante. Mas se você faz nesse momento que tem exatamente uma egrégora funcionando, trabalhando, para dar um plano vibracional adequado, que atinge, então, são forças que se somam nesse universo, nessa Terra, nesse momento. Então, o horário é você quem faz. E outra coisa, que não fique angustiada por não ter feito naquele horário que você pré-estabeleceu, ou que você estabeleceu para a sua vida, por não ter feito naquele dia que você estabeleceu. Procura, evidentemente, fazer isso, mas que você tem chance de recuperar, em especial, a depender dos sentimentos que você está utilizando, do calor da alma, do calor do coração, da luz que você permite penetrar no interior do coração e que permite sair para se iluminar e iluminar quem está ao lado, ao próximo. Com relação à oração, tem uma pergunta aqui também interessante. Olha só,
Ela é de Silvana Maria da Luz. Doutor Carlos, sempre que eu começo a orar, logo, logo meu pensamento me leva para muitas outras coisas. Como manter a concentração durante a oração? Com esforço. Com esforço. Veja que alguns utilizam alguns recursos. Às vezes você está caminhando, vai fazer sua atividade física, está caminhando e você está orando. Às vezes você está descendo do prédio que mora. E hoje, com esse isolamento social, muita gente desce pelas escadas. E você está orando. Às vezes, você está entrando no seu trabalho, está fazendo oração. Às vezes, você está saindo depois de uma atividade, está fazendo oração. Mas, às vezes, você esquece disso. Às vezes, você se recrimina em função disso. E veja que a concentração depende de como você está no interior, de como você está dedicado a esse momento, entregue a esse momento. Então, é esforço. Isso, só o reconhecimento, Silvana, só o reconhecimento de que os seus pensamentos modificam, então existe um afastamento daquele propósito imediato, isso já lhe chama a atenção, para que haja esforço para a correção. Claro que nós não mudamos de imediato, mas com a perseverança, com o intuito, com o objetivo de atingir aquilo que nós desejamos, que é um momento de recolhimento, de oração adequado, nós vamos conseguir. O que fazer para modificar isso? Esforço, esforço, esforço e usar o que tem no interior. Muito bom, esforço. Mais alguma aí, Paulo? Tem, estou selecionando aqui, mas como o tema ainda é oração, Gisele Neves Tavares, ótima reflexão. Se Deus sabe e nos dá o que é de melhor, para que precisamos orar? Paulo, Gisele, parabéns pela pergunta. Um grande abraço, Gisele. Um grande abraço aos amigos internautas que aqui estão participando. Eu já ouvi muitas vezes: Deus sabe o que nós desejamos, o que nós precisamos. Então, nós não temos necessidade de pedir. Nós não temos necessidade, de repente, de orar. Porque Ele sabe. Ele sabe o que nós necessitamos. Mas acontece o seguinte, que essa oportunidade que nos dá, pedi e obtereis, dizia Jesus, batei e abri-se-vos-á. Então, é o que chama o reconhecimento de que você tem necessidade, o reconhecimento das suas limitações, das nossas limitações, nos faz aproximar, tirarmos essa visão horizontal para uma visão horizontal, essa conexão com Deus. Então, para que orar? Para que orar? Para reconhecer a nossa fragilidade, para nos entregarmos ao alto, para recebermos a resposta do alto, mesmo com o silêncio. E é com o silêncio, para que seja enviado os mensageiros de luz, que vão exatamente de acordo com o nosso campo vibratório se aproximar. Nós atrairemos a espiritualidade maior e amiga se o nosso campo vibratório for favorável. Nós atrairemos a espiritualidade inferior se o nosso campo vibracional for desfavorável. Então, Deus só age se você age. Deus só age se você age. Faça que eu te ajudarei. Faça que eu te ajudarei.
Pedi e abre-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á, na verdade. Então, veja, que quando você não consegue reconhecer isso e não consegue orar, de repente você está caminhando, ou nós estamos caminhando, para um orgulho, para uma capacidade, para uma presunção, que é um grande inimigo e é um grande adversário nosso, é a presunção. Outro grande adversário nosso são os Ds. Os Ds que a gente denomina de malditos, o desânimo, o desespero, a depressão. Então, e tem mais D negativos. Então, nós precisamos vencer isso. E nós vencemos através da oração, através da mudança dos nossos pensamentos, traduzindo isso em emoções e em sentimentos. Abrimos o nosso coração, deixamos que a luz que vem do alto, esses eflúvios que vêm do alto, ilumine o nosso coração. E que saia luz para que nós possamos ter ao nosso redor iluminação. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Tem uma questão aqui. Mas tem uma questão, Marcelene, que talvez a pessoa não perceba, o fato de orar é um fato de abrir nossas conexões também. Mesmo Deus sabendo o que a gente precisa, se a gente não abre a conexão, vai vir milhões de ajuda e não vamos perceber nunca, não é isso, doutor? Exatamente. Não vamos perceber nunca, nunca, esse auxílio, na verdade, que nós recebemos. Não vamos, porque aí nós vamos continuar com a presunção de que nós resolvemos a nossa... Nós já somos beneficiados por tudo, nós já passamos por diversas classes, até chegarmos à classe nominal, onde foi nos dado inteligência, para que nós possamos usar. E essa inteligência, ela é variada. Veja, nós temos hoje a necessidade da inteligência intelectual, cada vez mais a necessidade do conhecimento. Mas isso só resolve? Além da inteligência intelectual, precisamos da inteligência emocional. Porque tem gente que tem um intelecto muito desenvolvido, mas emocionalmente, está numa base. É aquele pavio curto, aquele estopim, pronto a explodir. Pronto a explodir. Mas a inteligência intelectual e a inteligência emocional sozinha também não basta. Precisamos da inteligência espiritual. Reconhecermos que somos produtos do pensamento divino. Somos um espírito. Espírito é o fundamento do céu, o princípio inteligente. Então, somos fundamento do... somos espíritos vivendo uma vida, uma única vida, somos imortais, para que nós possamos atingir exatamente a plenitude. Estamos vivendo uma experiência terrena, mas somos espíritos, para que nós possamos galgar mais um degrau evolutivo. Recebemos essa oportunidade pela misericórdia divina, pela sua justiça, daí estarmos aqui, de alguma forma. Então, é diante disso e diante do reconhecimento que nós precisamos entender e abrirmos o nosso coração cada vez mais. Sim, verdade. Somos exercício de humildade, né, Marcelene? É também um exercício de humildade, né, o ato de orar. Que é exatamente a maior virtude que nós podemos ter. Qual é o polo oposto? O orgulho, que vem geralmente associado com tantas outras coisas. Vaidade, prepotência, intolerância, etc, etc, etc. Não é? Enquanto a humildade é a virtude que faz reconhecer que você é limitado e você busca vencer esse limite. Então, cria uma rede de atração, cria um ambiente, uma psicosfera favorável para atrair os espíritos. Veja que é diferente a atitude do orgulhoso e do humilde. E veja
Que Jesus chama a atenção disso, onde? No roteiro e no manual que ele deixou para atingir a perfeição. O Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espíritos, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes. Então, é diante da humildade, diante dessa situação, que nós vamos, por exemplo, melhorando cada vez mais. Esse é um exercício, porque também atrai tantos outros. Atrai a generosidade. A generosidade é a virtude de quem sabe se doar. Atrai a gratidão que todos nós devemos ter. A gratidão é a virtude de quem sabe receber. Agradecer a Deus. Tudo isso que nos é concedido durante todo o tempo. E como é que se agradece a Deus? Através da oração. Doutor Carlos, eu acho que, em linhas gerais, essa pergunta que eu vou fazer agora, que é da Santina Neves, o senhor já até respondeu, mas, de repente, de uma forma mais direta, olha só, o que ela diz? Ela diz assim, doutor, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Como não deixar a fé se arrefecer nesse período tão difícil? Santinha, né? Santina. É tão interessante. O nosso olhar define a direção que nós vamos tomar. Todos nós estamos tendo uma oportunidade. Isso é uma experiência humana. Nós estamos vivendo uma experiência humana de isolamento, de afastamento social. Ou seja, nós estamos sendo chamados para despertarmos o nosso espírito. O despertador está tocando. Se nós acordamos ou não, aí é outra coisa. Como manter a fé nisso aqui? Exatamente. Nós estamos vivendo uma experiência humana, mas estamos vivendo também uma oportunidade divina. Olha, mudou o olhar? Saímos da condição de situação dolorosa que muitos, por exemplo, é a dor, é o sofrimento, que coloca o viés, por exemplo, de resolução. Se eu tenho sofrimento e eu tenho dor, eu posso, por exemplo, levar para a revolta. Pioro a situação. Se eu não posso modificar, eu posso levar para a resignação. Aliviou. Mas, se eu tenho participação, eu posso tentar me regenerar, me esforçar para mudar toda essa situação difícil. Então, eu estou caminhando. Então, essa é a oportunidade divina, a oportunidade de nos transformarmos. A nossa fé é exercitada. É exercitada. Esse é um exercício. É um reconhecimento do amparo e um reconhecimento de que não somos sozinhos. Então, como fazer para exercitar isso? Exercitando as virtudes. Virtuoso não é aquele que tem virtude somente, mas o que se esforça para melhorar a sua virtude. E veja que virtude se aprende como? Exercitando. Você só aprende paciência exercitando, tolerância exercitando, bondade exercitando, compaixão exercitando. Veja a oportunidade que você tem diante da fé de que as coisas irão mudar, porque tudo passa, sofrimento acaba. O que não acaba é amor, que amor é perene. Mas sofrimento passa. E onde existe sofrimento, não existe amor. E onde existe amor, não existe sofrimento. Eles não ocupam o mesmo lugar ao mesmo instante. Não tem. Então, a fé é exatamente esse mecanismo. Jesus já dizia, se tiveres fé, do tamanho do grão de uma mostarda, removerás montanha. Mas que montanha é essa? Talvez seja aquele monte, quando Jesus se recolhia, que os evangelistas falavam. Ou seja, das nossas deficiências, dos nossos vícios, das coisas, por exemplo, que nós deixamos de fazer até hoje e que podemos agora, diante disso,
Então, acreditando, tendo fé, e fortalecendo, e como fortalecer essa fé? Exercitando virtudes. Doutor, falando de fé, tem uma pergunta que foi colocada da seguinte forma, né? O senhor, na fala, afirmou que a fé é a ausência da dúvida. Quem tem fé nunca duvida? Duvida. E é bom que duvide. Se você olhar as obras do codificador, o que os espíritos dizem? Eles não se incomodam que você veja o que é que vem, o que é que traz, qual é o benefício, por exemplo, qual é a sua linguagem, verificar. Veja que no Evangelho, João diz, verificar se esses espíritos são de Deus, realmente. Dúvida. O que eu vou dizer agora pode parecer paradoxal, mas o que impulsiona o indivíduo para a frente é a inquietude. É a inquietude. A ciência evolui pelas interrogações. Daquilo que a ciência tem conhecimento hoje, vem alguém e duvida, e ela evolui. A nossa inquietude é que nos impulsiona para que nós possamos olhar para nós mesmos, para termos o autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo. Temos o autoconhecimento, nós vamos ter a educação dos nossos sentimentos. É o autodomínio dos nossos sentimentos. Tendo o autodomínio dos nossos sentimentos, nós vamos ter o processo educativo. O que é educação? Transformação. Transformação. Então, diante disso, veja, diante disso é que nós podemos entender toda essa necessidade. A certeza também nos cega, doutor? Pode ser e não. A certeza que somos amparados nos cega? Não. Não. Agora, a certeza baseado nas nossas próprias potencialidades, não observando o que vem do alto. Porque tudo que nos é concedido vem do alto. Esse reconhecimento nós temos que ter. E a certeza, em determinados momentos, pode exatamente nos cegar. Agora, é diferente. Veja que diante de muitas coisas nós precisamos agir. O instinto de defesa e fuga, que você não tem a certeza, mas é que é uma coisa momentânea, como se fosse o sopro da espiritualidade para que você tome uma decisão. Não se trata aqui de um ato irrefletido, não. Mas se trata de uma decisão imediata em determinada circunstância. Porque está dentro de todos nós esse instinto de preservação. É uma lei. É a lei. Mas a certeza, em algumas condições, se ela for uma certeza equivocada, ela vai cegar. Ela vai cegar. Mas é necessário ter a certeza de que somos amparados, que somos filhos de Deus, e que tudo passa, e que o sofrimento passa. E que nós podemos ser melhores amanhã do que o que somos hoje. Muito bom. Então, certeza, às vezes, pode ser. Alguns podem confundir com presunção, com orgulho, né? Marcelene, tudo depende para onde você direciona. Depende para onde você direciona. A riqueza é uma potencialidade. Mas se você direciona para o mal, perdeu. Não é verdade? Se você direciona para o bem, você teve uma oportunidade ímpar. E tantas outras potencialidades que nós temos, a depender para onde nós direcionamos. Então, isso é extremamente importante. De que forma? Veja que mesmo diante, até mesmo, olha, se você olhar um indivíduo
que foi atingido, a sua família foi atingida com que, de repente, uma filha foi estuprada, um filho foi assassinado, e aí o indivíduo tem aquela raiva, e ele vai buscar na justiça ou exatamente a sentença. Mas, de repente, aquele outro indivíduo vai buscar na vingança. Tem alguma diferença aqui de uma coisa para outra? Tem. Muito grande. Muito grande. Porque ele pode perder na sua vingança essa existência, essa oportunidade de crescimento. Mas que ele vai ter raiva, vai. Por outro lado, esse exercício tem que ser contínuo. De repente, um indivíduo... Outro dia, eu via um relato muito interessante. Um indivíduo assassinaram o filho dele. E conseguiram prender. O indivíduo estava na cadeia, já, o assassino. Só que o pai, com tanto ódio, com tanta raiva, chega um belo dia que ele faz uma reflexão. Se eu não perdoá-lo, ele matou o meu filho e vai me matar. E vai me matar porque eu vou estar me envenenando cada vez mais, me envenenando. Aí o que é que ele faz? O que é que ele busca? Descobre onde ele está preso e vai fazer um trabalho voluntário naquele presídio. Porque senão ele diz, eu vou morrer com essa raiva, com esse ódio, com tudo. Então ele não somente matou o meu filho, que foi doloroso para mim, e eu vou morrer porque eu não consigo perdoar. Então é esse exercício contínuo, persistente, é essa força que você vai encontrar desde o momento que você reconhece a sua fragilidade, que você reconhece os seus equívocos, porque todos nós erramos e acertamos. Todos nós já caímos e levantamos. Precisamos da força para levantar, precisamos da força para reconhecer o nosso erro. E, a partir daí, modificarmos. Tentarmos sermos melhores. Exemplo muito bom esse, muito interessante. Uma atitude inteligente, né? Perdoar, uma atitude inteligente. Perdão é uma questão de saúde pública. É mesmo. Quem adoece? Quem não perdoa? É verdade. É questão de saúde pública. E os consultórios e os ambulatórios estão cheios de pessoas que não perdoam, cheios de ressentimento, de mágoa, de melindre, envenenando a sua alma. Nós nos envenenamos. Doutor, você me fez lembrar aquele caso do Chico Xavier, comenta no livro A Sombra do Abacateiro, de um amigo que procurou o Chico porque sofreu, não diz qual que era o problema, mas sofreu um mal muito grande por parte de outra pessoa. E ele fala, Chico, estou aqui armado e quero lá dar cabo da vida dele. Passei aqui para você me ajudar, que eu sei que não devia fazer isso, mas eu não estou aguentando, eu estou com muita vontade. Aí o Chico orou com ele e pediu ajuda, ele ficou mais calmo, disse que ia para casa. O Chico falou, cada vez que você tiver vontade, volta aqui. E durante algumas vezes ele chegava lá, Chico, hoje eu mato. Aí ele falou, não, vamos orar. E junto com ele orava, conversava. E teve um dia que ele ficou tão triste, tão acabrunhado, que ele foi direto. Algum tempo depois, já tinha tentado, ele conservava essa mágoa. Aí ele vai na casa da pessoa. E quando ele chega na casa, estava lá o corpo da pessoa sendo velado. E aí o Chico comenta com ele, né, a importância da oração e de não fazer o mal, né, porque de repente a pessoa já tem um caminho que está construindo por onde vai seguir seu rumo e ele poderia ser instrumento do mal. Mas a oração e o cuidado que o Chico teve com ele ali no diálogo fraterno o evitou de cometer, ele ser o instrumento dessa justiça humana. Veja que o Evangelho traz, Paulo, isso assim, que o escândalo há de vir, mas ai por quem vem o escândalo. Que ele há de vir, As tempestades ocorrem na nossa vida, ela não bate na porta, entra sem pedir licença. Se nós estamos preparados ou não, aí é outra coisa.
Se nós vamos nos preparar ou não, o que é que nós vamos fazer do nosso sofrimento? Isso é que nós precisamos saber. Porque a tempestade vai ocorrer. E a tempestade pode ser um fertilizante para aquela árvore. Aquele lodo que ela deixou ali naquela árvore pode facilitar o crescimento, por exemplo, dessas raízes e captar a seiva para levar o tronco e fortalecer esse tronco. E torná-la mais frondosa, capaz de produzir frutos melhores pela tempestade, pelo lodo que ficou da tempestade que arrastou. E muitas vezes veio antes uma ventania que levou, de repente, aqueles galhos, quebrou alguns galhos, podou. E quando poda, nasce cada vez mais bonito, mais exuberante. O senhor falou aí em tempestade, e tempestade pode lembrar fardo, né? E fardo me lembra a pergunta da Juliana Rodrigues. Olha o que a Juliana diz. Doutor, sou uma pessoa de fé, mas às vezes acho difícil aceitar que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Será mesmo? E agora complicou. Eu acredito que ele não coloca fardo para nos fazer sucumbir. Não. Eu acredito que não. Mas, e aí? Diante da dor, nós podemos questionar isso. O capítulo 4 ou 5 da Justiça Divina, do Evangelho segundo o Espiritismo, um desses dois capítulos. Aí vem esse questionamento. Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Sim, mas por que ele permite que aconteça com o outro? Teria que ser com o outro? A dor não seria para mim, seria para o outro. Seria para Marcilene, seria para Paulo. Não. De repente, não. Então, essa experiência humana é uma oportunidade divina. É o despertar do espírito. Despertar o espírito significa olhar para o interior. Exercitar. Não se aprende a tocar piano sem exercitar. Não se aprende física sem fazer exercício, nem matemática. Não se aprende a tocar violão como o menino tocou tão magistralmente aqui, sem exercitar. Não se aprende virtude sem exercitar. A minha fé tem que ser exercitada. Agora, fé sem obras, dizia Tiago, é morta. Fé precisa vir acompanhado de obras. Porque a fé é você com você mesmo. Eu não sei calcular a fé de Marcilene, de Paulo, de Juliana, a sua fé. Não sei calcular. A religião é você com o grupo. Eu comungo das ideias espiritistas, das ideias católicas, evangélicas, muçulmanas, budistas. Agora, é necessário a espiritualidade. É você com Deus, sem intermediário. É esse encontro. Vê que Kardec coloca no início das suas obras que o espírita, antes de ser espírita, ele precisa ser espiritualista. Viver. Acreditar nos espíritos. Acreditar nesse roteiro que é traçado para todos nós. Exatamente. Mais uma pergunta aí, Paulo? O microfone está mudo. Cortaram a palavra de Paulo. Paulo, agora você com a palavra. Tá vendo? Tem alguns comentários e algumas perguntas. Mas tem uma aqui que tem a ver com o silêncio, Ótimo. doutor. Eu vou resgatar aqui, que é da João Paulo Nunes. Doutor. É da Regina. Não é essa não, perdão, já foi feita. É da Elaine Cozinho. Para mim, difícil me concentrar nos trabalhos mediúnicos, com isso não consigo filtrar as comunicações. Ou seja, não consegue se concentrar nem filtrar as comunicações. Como poderia fazer para me concentrar mais? Seria com estudo?
É necessidade de algum silêncio interior aí? Exercício, Paulo, é exercício. Veja, se você vai para uma reunião mediúnica, primeiro que você deveria chegar uns 15 minutos antes, no mínimo, para que você pudesse. Outra coisa, fugir dos assuntos, por exemplo, que às vezes toma conta ali daquela sala de espera dos participantes, de alguma forma, e entrar em oração, em recolhimento. Outra coisa, depende do seu dia. Se você vai participar de uma reunião mediúnica, o que é necessário? Se essa reunião mediúnica é às 7 da noite, então, à tarde mesmo, você já está se preparando. Você já está fazendo, de repente, uma leitura dentro da possibilidade. E você pode ter, diante disso, o quê? Muitas vezes uma tarde muito agitada. Então, a necessidade de sair muito antes para chegar, para ter o recolhimento, para fugir das conversas desnecessárias, pouco produtivas e que tragam a vibração adequada. É necessário que comece a se preparar no almoço, já na sua alimentação adequada. Porque, veja, é tão sublime essa participação na reunião mediúnica, até porque o participante da reunião mediúnica, essa oportunidade que é dada, ele é um terapeuta de espíritos. Terapeuta de espíritos. Encarnados, mas em especial de desencarnados. Que quantos sofredores se apresentam ali, autorizados pelos mentores espirituais que organizam e dão oportunidade para se apresentar ali, durante esse momento. E que precisa de uma palavra, e que precisa exercitar. Quando começa essa preparação? Se nós esticássemos mais, começaria até no dia anterior, já. Para que cheguemos na reunião mediúnica já com o coração mais leve, já com a vibração mais adequada, já com a sintonia com o alto mais adequada, já com a disposição e a disponibilidade para servir. E esse é o grande segredo. É o grande segredo da nossa vida. Nós temos uma oração ecumênica de servir muito grande. A oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E aí vai, ó Mestre. Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, servir. Veja, durante todo o tempo. Então, na reunião mediúnica, você está ali para servir, como terapeuta dos espíritos, para servir. Se você é um médium, de sustentação, você está servindo aquele ambiente. Todos têm importância. Nenhum trabalho é isento de importância, de qualidade. Então, que possamos reconhecer o que é que nós necessitamos para melhorar. E isso pode ser. As boas leituras durante toda a semana, se a reunião é semanal, ela vai nos favorecer, porque ela vai nos preparando gradativamente. O esforço empreendido em domar as más inclinações, em domar os nossos maus pensamentos, em diminuir essa dispersão dos nossos pensamentos. Tem um comentário aqui da Regina, bem interessante, olha só o que a Regina diz. Boca fechada não significa silêncio. É necessário aprender a diminuir o ritmo dos pensamentos. Exercício diário e um dia conseguiremos. Muito bom comentário, Regina. Jesus já chamava a atenção disso. O grande problema não é o que entra pela boca, é o que sai. Mas
O fato de calar, em muitas ocasiões, significa sabedoria. Em outras ocasiões, pode ser que o indivíduo seja pusilânime, ou seja, fraco. Ele não dá a sua opinião, ele não transmite. Só que tem uma diferença entre um e outro. A sabedoria, o calar, a água da paz que Chico chamava a atenção quando levou para aquela senhora que tinha conflitos com o esposo. Antes de colocar alguma coisa para fora, use a água da paz. Ou seja, enche a boca de água e não fale. Espere o momento adequado. Mas também, quando esse silêncio, ele passa por uma ebulição interior, por uma desestruturação interior, é como colocar o tapete, sujeira embaixo do tapete. Ele vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega um belo dia que a sujeira aparece. Sob a forma de que saiu sem querer, foi a gota d'água. E nós sabemos que não sai nada sem querer, e que não tem a gota d'água. O copo transbordou. Essa gota fez transbordar o copo. Não, na verdade, nós sabemos que o nosso exercício... Então, Regina, boca fechada não significa silêncio. Não, porque dentro pode estar um vulcão pegando fogo, disseminando larvas quentes, na verdade. Então, é necessário aprender e diminuir o ritmo dos pensamentos. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Muito boa colocação, Regina. Parabéns. Muito bom. Paulo, tem mais uma aí? Estamos quase finalizando. Vou tentar juntar duas aqui, que fala da oração, para a gente não deixar de entender o questionamento das pessoas. Uma é do Oswaldo Neto Ferreira, que pergunta o seguinte: pode orar na rua, caminhando, como estivesse a conversar com Deus, ou somente em algum lugar específico? E a Geisa Santos diz o seguinte: sou espírita, mas amo rezar o texto, como se estivesse fazendo um mantra. Isso me dá paz. É mais um comentário e uma pergunta, doutor. Qualquer lugar dá para orar? Oswaldo e Geisa, né? Oswaldo e Geisa, não é isso? Olha, Oswaldo, rezar em qualquer lugar. De repente, nós estamos conversando aqui e nós estamos fazendo oração. Enquanto eu ouço sua pergunta, eu posso estar fazendo oração. Quando eu paro um instante, eu posso estar fazendo oração. Quando terminarmos o programa, eu posso fazer uma oração de agradecimento pela intuição, pelo auxílio que a espiritualidade maior nos trouxe. Agora, Geisa coloca uma coisa interessante. Veja, a doutrina espírita, ela tem uma coisa que ela não tem, traduz que não tem ritual. Mas, em alguns aspectos, por exemplo, é o exotismo. Um trevo de 4 folhas, um rabo de coelho, uma medalhinha do santo qualquer, do espírito mais elevado, umas pétalas de rosa colocado no banho. Mas se isso lhe traz paz, se isso lhe traz equilíbrio, se isso lhe traz serenidade, continue fazendo. Qual é o problema? Qual é o problema? Se isso lhe ajuda a concentrar, nós encontramos muito nessas caminhadas, nessas atividades físicas aeróbicas que se faz, algumas pessoas usando o seu terço. Ou seja, ela está se concentrando. Aquele texto é importante para ela. Pode não ser importante para outra pessoa. Então, continue, ela está lhe fazendo bem. Qual é o mal que você está fazendo? Nenhum. Quer carregar o seu trevo de 4 folhas? Ou então, quer ter, por exemplo, a medalhinha? Qual é o mal? Você se sente bem com ela. Não é que vai modificar alguma coisa, mas vai modificar o seu interior.
Então, não é problema. Pelo menos, eu não vejo como problema. Se ele faz bem, não vejo como nenhum problema, não. Muito bem. Tem que lembrar, né, doutor, que diante de tantas encarnações em outras religiões, ou até mesmo nessa vida, temos vivido outras religiões, nem sempre conseguimos nos liberar, né, dos hábitos que nós Ainda construímos. bem, Paulo, que nós não nos lembramos. Deus nos deu essa graça, por exemplo, essa bondade divina do esquecimento. Já pensou se nós lembrássemos das mazelas e dos equívocos que nós cometemos no passado? Nós ficamos em dúvida se aguentamos os erros que nós cometemos nessa. É Quantas, verdade. quantas vezes nós transformamos esses equívocos, nossa consciência faz, aí nós transformamos em culpa e remorso, quando, na verdade, deveria ser uma coisa que movimentasse, ou seja, o arrependimento, que é diferente da culpa e do remorso. Que enquanto a culpa e o remorso imobiliza, o arrependimento não. É uma ação que você, um esforço que você vai ter no sentido exatamente de vencer aquelas más tendências ou aqueles equívocos. É isso. Agora nós estamos realmente finalizando. E que bom, né, doutor? O esquecimento passado Estou é com uma medo, dádiva Marcelene. divina, né? Hã? Marcelene, não fale isso, não se finaliza. Nós Ah, estamos despedindo até a próxima, porque é senão verdade. acabou, não acabou, não acabou. O tempo acaba, o que não acaba, o assunto nunca acaba, o que acaba é o tempo, entendeu? Tudo bem. Então é É só só a apertando a live de tecla hoje. pause, então, né? Até o próximo É, encontro. É só a live de hoje. é verdade, né, Paulo? Doutor, então aproveita, a gente fica muito grato pela sua forma simples de falar de coisas tão complexas, tão fácil assimilação, esse jeito aí de Sergipe, maneiro, gostoso Esse de falar, de sotaque, né? ouvir. E a calma que o senhor nos passa também, né? Além do sotaque muito bonito. Então, mostrando que nosso Brasil é realmente um país maravilhoso, uma população maravilhosa. Então, traz as suas últimas considerações, então, para essa plateia toda que está nos ouvindo, para aqueles que vão ouvir depois, e a gente vai partir, então, para terminar essa live, né, Marcelino? É. Olha, Paulo, Marcelene, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, é uma alegria dizer o quanto nos faz bem esse diálogo, essa conversa, o quanto nós aprendemos com as dúvidas que são colocadas aqui, o quanto nos faz e nos estimula de alguma forma. E gostaria de transmitir o agradecimento a todos os internautas, a todos que aqui compareceram e que, porventura, vá ouvir posteriormente. É uma oportunidade de reflexão tão importante na nossa vida e que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Marcelino, seus recados, os Então, nossos primeiro recados. agradecer, né, ao doutor Carlos, assim, por estar conosco mais uma vez, é sempre uma satisfação muito grande, porque, como você disse, ele fala do Evangelho com simplicidade, que toca os nossos corações. Então, o nosso agradecimento, e já vamos pensando aí depois, doutor, numa outra data para estarmos novamente juntos. Estamos à disposição, é uma alegria muito grande. A nossa alegria, a alegria é recíproca. E depois, agradecer o público que sempre nos acompanha e convidar todos para o próximo sábado, porque, como vocês certamente se lembram, nós estamos em outubro, mês espírita, né? E nós escolhemos como tema para o mês espírita aqui do Distrito Federal o Evangelho Redivivo. Então, no próximo sábado, dia 31, nós estaremos encerrando o mês espírita, e aí temos o convidado, né? O Severino Celestino, que estará conosco para finalizar aí, né, o mês espírita. E aproveito também para convidar a todos a acessar lá a lojinha da FEDEF durante esse mês de outubro. O Pentateuco está com uma promoção ótima, olha, 50% de desconto, se de repente resolver adquirir, olha, o kit, as 5 obras, o desconto é top. Então,
Fica à vontade, gente, para E isso acessar no lá a preço loja. antigo, né, Marcelene? É 50% de desconto no preço antigo para a gente limpar o estoque, né? Exatamente. Pessoal, a gente fala do livro aqui porque o livro se tornou um grande instrumento de sustentação do trabalho das casas espíritas, né, das instituições espíritas. Então, se você está nos ouvindo de outro local do país, de outra cidade, procure no seu centro, veja se a livraria está aberta e colabore, porque é uma forma, ninguém trabalha assalariado no centro, só os funcionários. Essa pandemia cerceou muito, né, as oportunidades de se angariar recursos, almoços, eventos, os chás, né, que se faziam muito para sustentar o trabalho das casas, das instituições de espírito, então está sendo muito difícil manter. E hoje o melhor instrumento para se fazer e para aproveitar a pandemia é lendo livros e comprando livro da sua instituição. Então, procure o site da sua instituição. No nosso caso, nós temos uma livraria virtual da FEDEF que apoia aqui o movimento espírita do Distrito Federal, né, do entorno. Então, nos ajudem a sustentar o trabalho do movimento, que para fazer qualquer atividade existe um certo custo, né? Aqui mesmo estamos usando as ferramentas, internet, que tem custo de licença e tudo mais. Então, a gente pede a compreensão e o apoio nesse sentido, tá bom? E não deixem de colaborar com a sua instituição, porque a sua mensalidade, nesse momento, é muito importante. Marcelene, amanhã tem também aqui no Meio de Espírito uma atividade, não é isso? À tarde, na CRE10, CRE8, vai ter uma live nesse canal? Isso mesmo. E aí nós teremos os irmãos Campetti, né? Geraldo Campetti e Carlos Campetti, nesse seminário, tá? Nesse mesmo canal aí. Então, é o 16 horas. Isso, 16 horas. FEDEF TV, se inscreve, aliás, a gente aproveita e pede, né? Pessoal, se inscreve lá no nosso canal, porque aí tudo que tiver, você recebe lá um recadinho, né? Que está no ar naquele momento. Então, se inscreve, e aliás, essa live de hoje, a gente sugere muito boa, uma live que desperta a atenção de todos, esclarece, consola, compartilha, porque o que é bom a gente precisa compartilhar. Então, assine o canal, curta e compartilhe. Vai fazer com que o bem ganhe mais relevância nesse universo que é o universo da internet, que tantas coisas existem, inclusive espiritismo de qualidade, consolo de qualidade. Muito obrigado a todos, e eu convido a todos, então, para que possamos agora, em pensamento, evocar a nossa oração ao nosso Mestre Jesus, para que todos os lares, todos os corações aqui conectados, agora e os que virão depois, assistir essa live possam receber essa bênção. Então, imaginando a figura de nosso Mestre Jesus como nosso motivador, vamos dizer a Ele: Senhor Jesus, graças te damos por nos permitir ter acesso, nesse momento de tanta angústia e inquietação, a momentos de consolo, de esclarecimento, de paz. Por isso, Senhor, guarda-nos na tua paz, pois sabemos que à frente de tudo, tu estás a comandar, a orientar, a socorrer, a consolar. Esteja conosco, Mestre, abençoando nossos lares, as pessoas do nosso convívio, os entes queridos e aqueles que ainda não aprendemos a amar. E a nossa água, Senhor, do nosso lar, da nossa casa, do nosso copo de cada dia, que receba os fluidos benéficos da espiritualidade superior. Muito obrigado, Jesus. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Doutor Carlos, muitíssimo obrigado. Marcelene, obrigado. Que Deus abençoe o seu trabalho, doutor. E a nós que agradecemos. Até mais, pessoal. Até logo, pessoal. Um abraço.